Bom, falando um pouco de prognóstico. O prognóstico ele é bom, mas ele é inferior à enteropatia inflamatória crônica. Então, mais um motivo para a gente diferenciá-los, para dar um prognóstico mais preciso para esse tutor. Tá? Mas a maioria dos gatos responde. O que eu vejo na rotina, muitos gatos, pessoal, vão ficar em remissão parcial. Aquele cenário lindo lá, que todo mundo vai responder com clorambucil e pré, de entrar em remissão completa, não é bem assim, tá? Muitos gatos, eles têm uma melhora clínica, eles ganham peso, só que as alterações ultrassonográficas não melhoram 100%. Aí esse é um gato que você vai manejando no clorambucil e pred, e vai jogando esse gato e ele vai ficando bem, tá? Mas às vezes eles não vão ficar com aquele ultrassom perfeito. Então essa é uma consideração que vocês na vida real é assim que acontece. Alguns entram em remissão completa, se desmama e vida que segue, só acompanha, mas chega ali por volta de um ano, muitos estão bem clinicamente, mas faz ultrassom, ainda tem alguma coisa, algum espessamento, então aí você vai manejando isso, ok? Antigamente a gente falava, né, que quando havia infiltrado da muscular, a sobrevida era pior. Hoje os trabalhos não mostram isso, tá? Então, ter ou não ter infiltrado da muscular não parece afetar sobrevida. Então, outra mudança que a gente teve aqui com linfomas gastrointestinais, ok? De forma geral, as taxas de remissão são altas, tá? E sobrevida que eu passo para o tutor por volta de 2 anos de sobrevida. E a mesma história, tem gatos que vão passar, tem gatos que não vão chegar. Lembre-se que são gatos idosos e muitos vão morrer de outras causas, ok? Então aqui só mostrando, né? 84% dos animais com doença com enteropatia inflamatória crônica chegaram a um ano 59. Esse trabalho aqui, pessoal, até achei as sobrevidas baixas, tá? Normalmente a gente consegue melhor do que isso, tá? Muito mais do que 26% dos nossos gatos chegam em 2 anos de sobrevida. Mas eu estou trazendo trabalhos para mostrar que eu quis trazer esse trabalho? Que a sobrevida para doença intestinal, né, para enteropatia inflamatória, ela é superior ao do linfoma. Por isso, mais um motivo para que a gente tenha um diagnóstico conclusivo e não fique tratando de forma assim, empírica. Ah, ó, nesse trabalho aqui, talvez isso aqui já reflete um pouco melhor a nossa realidade, né? Sobrevidas por volta de 2 anos, e os gatos que entram em remissão completa, aí uma sobrevida maior do que os gatos com remissão parcial. Tá? Isso a gente vê claramente na nossa rotina. Esse outro trabalho aqui, ó, já teve sobrevidas médias de 1.148 dias. Então, eu falo para o tutor por volta de 2 anos, mas muitos pacientes passam desses 2 anos. Eu falo que não é incomum pacientes passarem de 2 anos, assim também como não é incomum pacientes que não respondem à terapia sobreviver menos que 2 anos. 2 anos é meio norte que a gente passa, mas eu deixo muito claro para o tutor e, eventualmente, tem pacientes que não chegam a esses 2 anos, assim como pacientes que ultrapassam essa faixa. É importante que eu tenho dois perfis muito diferentes. Eu tenho aquele gato de 7 quilos que foi diagnosticado no primeiro vômito, né? Aquele gato que foi lá, vomitou 2, 3 vezes, o tutor já fez tudo, e eu tenho aquele gato que chega caquético para gente. Então, provavelmente, eles não vão ter a mesma sobrevida. O gato caquético, que às vezes chega com comorbidade, mal clinicamente, talvez é um gato que não vá tão longe quanto aquele gato que chega com score corporal normal. Tá? Então, eu acho que isso pode, no futuro, a gente ter esse dado. Ok? Esse que é o trabalho mais recente, né, de 2021, ó, sobrevida média de 719 dias. Então, vocês veem que eles batem ali 2 anos, 2 anos, 2 anos, mais gatos sobrevivendo 1.200 dias. Tudo bem, eu já tenho gatos acompanhando 3, 4, 5 anos e tá tudo certo, ok?
Pessoal, dando continuidade, a gente está um pouquinho atrasado, mas eu vou terminar linfoma de alto grau em felinos, porque senão vai ficar muito assunto para amanhã, tá? Já o alto grau, pessoal, ele já, né, muda muito o nosso cenário. Aqui eu já tenho normalmente formação de massa. É muito raro eu ter um linfoma de alto grau que faça só espessamento difuso, tá? E aí a história muda de figura. Eles já tendem a ser bem mais agressivos, eles podem ser de imunofenótipo B ou T, e a maioria não tem participação de FeLV. Os sinais clínicos, eles tendem a ser parecidos em relação a vômito, diarreia, perda de apetite, mas o curso é muito mais rápido. Então, o animal chega para vocês muito mais debilitado. No exame físico, eventualmente, né, vocês conseguem palpar essa massa. Então, é um curso diferente do que a gente vinha conversando com o baixo grau, que tende a ser um curso um pouquinho mais indolente. Só que às vezes, né, falar de curso clínico é um pouco variável, porque a gente depende do tutor, né? Às vezes o tutor não percebeu, às vezes eu já percebi no ambulatório que noção de tempo para os tutores é muito variado. Você pergunta quanto tempo iniciar os sinais? O marido fala 1 ano e meio, a mulher fala 3 meses. Então, às vezes, é muito complicado a gente confiar nesse curso de doença baseado no fato que o tutor vai falar para a gente quando começou, tá? Aqui, pessoal, aí é diferente, tá? Aqui a citologia ajuda a gente, porque eu vou ter primeiro, que eu vou ter onde funcionar, porque eu vou ter a massa, eu consigo acessar essa massa, né, dependendo do tamanho dela, e aqui eu não vou confundir com linfócitos normais, porque eles tendem a ser linfócitos grandes, eles tendem a ter figuras de mitose, então, né, vamos colocar que isso aqui seria um linfócito mais ou menos menor, olha o tamanho desses linfócitos. Então, a citologia aqui acaba sendo mais prática. Então, né, se vocês partirem para biópsia, vocês notam aqui, ó, já tinha 3,5 cm, então você tinha uma região medindo 3 centímetros, então tu tinha uma lesão nodular, e aqui ele vai vir como linfoma de grandes células. Então, linfoma de grandes células ou linfoma de alto grau é tudo a mesma coisa, né? E normalmente você já vai ver mais mitose por campo. Então, na maioria das vezes, é fácil fazer essa diferenciação. A apresentação clínica dele é mais de massa, a morfologia são linfócitos maiores, maior índice mitótico, então é um pouco mais tranquilo. Eventualmente, o patologista ele não vai se comprometer tanto. Ele pode colocar lá neoplasia maligna de células redondas e ele sugere linfoma, mas ele não crava linfoma. Aqui, eventualmente, eu posso ter um mastocitoma, que ele também vai fazer célula redonda. E lembrar que os mastocitomas em gato de intestino, eles podem não ser muito granulares. Então, pode eventualmente confundir sim, tá? Numa neoplasia muito indiferenciada, pode ser que confunda o linfoma com masto, visto que os mastocitomas de gato intestinais, eles são pobres em grânulo na maioria das vezes, então pode confundir. Aí, esse caso não tem como, a gente normalmente sugere a imunohistoquímica. Então, quando que eu peço a imunohistoquímica? Casos sugestivos de, porém o patologista não confirma, então é mais seguro o lançamão da imuno. Casos de neoplasia de célula redonda, então ele não sabe se isso é um masto, se isso é um linfoma, se isso é um plasmo. Cão faz muito mais plasma intestinal que gato, tá? Mas gato pode fazer plasmocitoma intestinal e aí a minha conduta vai ser diferente, tá? Principalmente lesões em colo e reto, que é um local que gostam de desenvolver plasmocitomas. Casos de célula intermediária, a célula intermediária é aquela célula borderline, então assim, beleza, se tu tem uma massa em intestino com célula intermediária, provavelmente é um linfoma de alto grau. Lembrar que o linfoblástico, pessoal, é um linfoma de alto grau que faz células intermediárias. Então a gente tem que cuidar em achar que célula intermediária ela é menos agressiva que a célula grande, porque o linfoblástico ele é um dos mais agressivos e ele é de célula intermediária. Então cuidado, né?
de não achar que porque é célula intermediária vai ser um meio termo ali, ele não vai ser nem bonzinho como baixo grau e nem agressivo quanto alto grau. Não. Célula intermediária, na maioria das vezes, são alto grau de malignidade, tá? Um outro cenário que a gente costuma pedir a imunohistoquímica é em casos de linfoma de células granulares, porque o linfoma de células granulares, pessoal, é muito difícil pegar grânulo no HE, tá? Você vai pegar diagnosticar linfoma de células granulares ou na cito, tá? No panótico, ou na imuno, tá? Linfomas de células granulares, a maioria não vai ver os grânulos no HE. Então é um motivo de a gente pedir a imuno, porque eles são granzima positiva. E pensando, Paulo, é linfoma de alto grau, já está tudo clássico. Adianta eu saber se é B ou T? Para gato, não. Tá? E a maioria dos trabalhos não mostra a imunohistoquímica como fator prognóstico. Para cão, ainda quando é de colo e reto, muda muito o prognóstico. O B tem um prognóstico muito melhor que o T, mas aqui não. Tá? Então, por exemplo, ó, veio lá uma neoplasia de células redondas intestinal. Ponto. Ele não falou o que que era. É uma neoplasia de célula redonda. Aí vale a pena a gente pedir a imuno. Notem, né, que eu tenho um CD3 positivo, mostrando que é T, e olha o índice de proliferação. 80%. 80% é altíssimo. Então, não tenho dúvidas que esse linfoma é um linfoma de alto grau, tá? E ele é um linfoblástico. O linfoblástico é alto grau. Então, aqui ele descartou linfoma B, né? Como CD79A e PAX5. Descartou o linfoma T citotóxico ou NK com a granzima. Descartou um mastocitoma e um plasmocitoma, porque ele tinha uma neoplasia de célula redonda. Ponto. Então, não tenho dúvidas que isso aqui é um linfoma T. Olha esse outro caso aqui, era uma neoplasia de célula redonda intestinal. Mas olha o que que era, foi C-kit positivo, né? Então, padrão kit 2, e aí fechou como um mastocitoma. Então, neoplasia de célula redonda, pessoal, pode ser muita coisa, certo? Então, nesses casos, não tem como fugir da imuno. Ah, aqui, no caso, ó, era um linfoma intestinal, já sabia, mas por algum motivo tinha dúvidas que poderia ser um de células granulares, porque foi positivo para granzima, então a gente pode fechar, porque esses caras aqui, os de linfócitos granulares, eles tendem a ter um comportamento muito agressivo, tá? A sobrevida é ainda pior. Então, a imunohistoquímica para prognóstico não muda muito. Então, a gente vai pedir nessas situações. É célula redonda, eu não tenho certeza que é um linfoma, ele coloca sugestivo D. Eu penso que pode ser um grande linfócito granular, então aí eu posso pedir. Tá? São essas situações que a gente vai solicitar. Tão importante quando a gente falar de linfoma intestinal de alto grau, como eu estou falando de massa, pessoal, eu tenho que pensar em diagnóstico diferencial. Por mais que o linfoma é o principal diferencial para massas e intestino de gato, ele não é o único. Então, lembrar que gato faz carcinoma intestinal, que faz mastocitoma, a gente acabou de ver. Pode ser só um pólipo, pode ser a fibroplasia esclerosante eosinofílica felina. Lembrar, pessoal, que 30%, eu acho esse número alto, mas eu tenho que trazer número de literatura. A literatura cita que 30% dos linfomas de baixo grau formam massa. Então, o fato de eu ter massa não necessariamente é um linfoma de alto grau e que, apesar de raro, gatos fazem leiomiosarcomas e gistes, tá? Então, eu já mostrei esse slide, né, de proporção. Realmente, o linfoma é o nosso principal tumor intestinal, mas eu não posso esquecer que gato faz carcinomas, faz gistes e leiomiosarcomas, pólipos, mastocitomas. A diferença aqui, pessoal, é que carcinoma normalmente vai dar mais em intestino grosso e linfoma mais em intestino delgado. Então, só isso aqui eu já mostrei, mas mostrando a distribuição. Quando a gente pensa em estômago, ó, linfoma, o principal, e aí os outros bem menos. Intestino delgado, ó, linfoma e um pouco de carcinoma e os outros bem menos. Quando a gente vai para intestino grosso, já muda. A gente já tem uma
prevalência maior de carcinomas em comparação aos linfomas, tá? Então, só se eu pego uma massa em duodeno, eu vou pensar mais em linfoma. Se eu pego uma massa em intestino grosso, eu vou pensar mais em carcinoma. Mas ambos podem dar nos dois lados, tá? E nunca esqueçam que eu falei. Aqui, ó, uma massa, né, de 1,5 cm, um nódulo de 1,5 cm e era linfoma de baixo grau. Então, linfomas de baixo grau podem fazer massa. Não esqueçam disso. Carcinomas, então, infelizmente, eles são muito agressivos. Não é utópico, né? Mas eu sempre gosto de pensar algumas coisas que ajudam no dia a dia e que aí o que fica de recado é que é o principal tumor de intestino grosso de gato, certo? Eles tendem a ser agressivos, o diagnóstico costuma ser tardio, a presença de metástase é alta, certo? Eles têm alto, então, às vezes já tem comprometimento linfonodal, às vezes podem fazer carcinomatose, podem fazer fígado, podem fazer metástase pulmonar. A gente não sabe muito o real benefício da quimioterapia para esses pacientes. O protocolo que a gente tem em cães, a gente não pode aplicar em gatos, porque o 5FU em gatos leva a neurotoxicidade, então já descarta essa opção em gatos. E em cães a gente sabe que eles têm alta expressão de COX-2, então talvez o AINE aí no protocolo poderia ser benéfico, tá? Então só mostrando aí que é o segundo tumor mais comum de intestino de gato e que a gente vai ter, né, esse outro trabalho também mostrando, se já é diferente, mas mostrando que de intestino grosso ele é o mais comum, ok? Mastocitomas intestinais, eles são raros, tá, pessoal? A gente pega mais o esplênico que o intestinal, embora os trabalhos trazem como terceiro mais comum. Eu não vejo, não sei se vocês têm experiências diferentes, mas não é uma coisa que a gente vê com grande frequência, tá? Tanto é que nesse trabalho aqui, com 860 casos, tiveram 7, todos localizados em intestino delgado, tá? Esse é um N bem grande, bem significativo, né? 50 casos, a maioria em intestino delgado, e aí uma coisa que chamava atenção, né? Que apesar de raro, alguns animais podiam fazer envolvimento difuso. Então, aquela velha história, tenho só um espessamento difuso, não sei se é uma enteropatia inflamatória ou se isso é um linfoma de baixo grau. Pode não ser nenhum dos dois, pode ser uma enteropatia eosinofílica, pode ser um mastocitoma. Então, lembrar que não existem só esses dois diferenciais para envolvimento difuso, ok? Então, aqui mostrando. No passado, a gente tinha muita ideia que mastocitoma intestinal era atestado de óbito, porque os primeiros trabalhos traziam sobrevidas de 2 a 3 meses. Aí, esse trabalho aqui de 2015, ele mudou um pouco, né? A Sabatini, ela pesquisa muito masto, e aí esse grupo italiano, eles já trouxeram que não, que talvez não seja bem assim, que eventualmente, se eu tiver mastocitomas bem diferenciados, eles podem ter prognósticos melhores do que a literatura trazia, tá? Lembrar, pessoal, que eles também vão fazer parecido com os linfomas, né? Preferência por intestino delgado, podendo fazer massa ou envolvimento difuso, podendo acometer linfonodo e podendo levar a eosinofilia, tá? Então, cuidado, eles mimetizam muito. Claro que um é muito prevalente, o outro é raro. O grande problema, pessoal, é que eles tendem a ser mastócitos pobremente granulares, o que numa citologia pode vir só como célula redonda, e às vezes até num histopatológico, ok? Não é muito comum mastocitemia. A presença de mastócito em gato em sangue periférico me remete mais a mastocitomas em baço, tá? Porque maioria das mastocitemias, se você tiver mais de 2 mastócitos no esfregaço, aumenta muito a chance de ser neoplásico, né? Nem toda mastocitemia é neoplásica, mas os estudos mostram que o número de mastócito está associado à causa de base. Então, acima de 2 mastócitos no esfregaço,
É mais provável que seja mastocitoma, sendo mastocitoma, é mais provável que seja esplênico, tá? Então, só para a gente entender aí. Mas no caso dos intestinais, não é tão comum a mastostemia, é mais comum a eosinofilia, tá? E aqui o trabalho da Sabatini mostrando para a gente que a metástase em linfonodo, metástase hepática e masto são comuns, como vocês já vem aí de outras formas. E que a gente pode ter, né, uma grande quantidade de eosinófilos por questão de taxia, né, de atração, de liberação de interleucinas que atraem esses eosinófilos, tanto lá para a lesão quanto para o sangue periférico, tá? E aí eles acreditam que que isso, assim, se você pegar alguém um pouquinho mais desavisado, pode confundir com as fibroplasias esclerosantes, então também tem que ficar atento. Como eu falei, a indicação é fazer remoção cirúrgica de mastocitoma intestinal. Eles tendem a ter prognóstico ruim, mas não dá para generalizar em virtude daquilo que a gente falou, que hoje se eu pego o mastocitoma bem diferenciado, índice mitótico menor que 2, eu posso ter sobrevidas um pouco melhores do que a literatura trazia. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro trabalho que a gente falava, nossa, pegar mastocitoma é atestado de óbito. E aí veio o trabalho da Sabatini e falou, não, pessoal, não é bem assim, tá? Aqui teve gatos com sobrevidas, né, de um ano e meio, não eram os 2 meses que o trabalho anterior trazia. Eu só estou pincelando, tá? Porque eu sei que o foco aqui é linfoma. A fibroplasia esclerosante eosinofílica, eu não sei se tem alguma coisa mais moderna sobre ela, mas pelo menos assim, ainda parece uma etiologia um pouco mais incerta. Alguns autores relatam, acreditam em predisposição genética, outros acreditam em estímulo exacerbado, algum componente infeccioso, fatores imunomediados. Mas eles, o grande problema, o grande lema para o oncologista é que eles vão mimetizar o câncer, né? Porque eles vão formar massa, eles vão acometer linfonodo e eles também fazem infiltrado de eosinófilo em sangue periférico. Tá? Raros casos vão fazer envolvimento pulmonar. Então, a gente vai ter fibroplasia esclerosante eosinofílica em gatos jovens até muito velhos. Tem algumas questões raciais citadas na literatura, mas a verdade é, pessoal, que por que ele está aqui, apesar de não ser um câncer, por que ele está na aula de oncologia? Porque ele vai mimetizar câncer, tá? Se vocês olharem as imagens de uma fibroplasia esclerosante, você vai pensar em linfoma, em carcinoma, em masto, mas não esqueçam, nem toda massa intestino de gato é câncer, nem toda massa intestino de gato é linfoma, ok? Então, o que eu queria chamar a atenção, eles também fazem eosinofilia, tá? Então, ó, o caso 9 aqui, o gato chegou a 26 mil eosinófilos, o caso 11, 16 mil eosinófilos. Então, combinando, pessoal, massa intestinal em gato com eosinofilia, vocês já viram que linfoma faz isso, mastocitoma faz isso e fibroplasia esclerosante eosinofílica faz isso. Tá? Então, cuidado aí. A gente tem apresentação laboratorial e ultrassonográfica, uma massa intestino com eosinofilia. Essas três alterações podem ser qualquer uma desses. Essas duas alterações podem ser secundárias a masto, a linfoma e a fibroplasia esclerosante. Então, cuidado aí na hora de fazer triagem diagnóstica. Então, sinais clínicos vão confundir, porque é sinal clínico de trato gastrointestinal, então isso aqui não vai mudar. Ah, Eventualmente, esses gatos podem ter comprometimento pulmonar, ok? O mecanismo por trás disso não está bem elucidado, não sei se surgiu alguma coisa aí, mas até onde eu sabia, esses mecanismos ficam um pouco vagos, né? E aqui só mostrando que eles vão formar realmente massas, comprometimento de linfonodo e vão confundir diagnóstico. Olha só. Então, isso aqui é tu olhando isso aqui, você vai pensar, é um câncer, né? Mas não, um processo chamado fibroplasia esclerosante eosinofílica. Olha isso aqui. Se você eu mostrar isso aqui para oncologistas,
os oncologistas vão naturalmente, facilmente pensar em linfoma, enfim, em carcinoma, em N outras coisas. Mas reforço aqui, nem toda massa intestino de gato é câncer. Aqui, inclusive, né, uma massa bem importante aqui. Eu não sei, Giovana, depois eu até quero saber o quanto isso é comum na tua rotina. Eu tenho poucos casos, né? E aí mostrando aqui a parte do envolvimento pulmonar. Esse aqui é um caso, o Eric era um gatinho de 1 ano que tinha essa massa aqui intestinal. A gente não vai pensar muito em linfoma, porque é muito jovem para linfoma gastrointestinal. Embora a Isabela, que trabalha comigo, esses tempos ela pegou num gatinho de 11 meses um linfoma gastrointestinal de alto grau. Mas normalmente, gato muito jovem assim, porque a maioria não tem participação de felve, então eu creio que não tem uma participação direta. Então, menos provável um linfoma gastrointestinal num gato tão jovem. E aí, pessoal, nós então fizemos a triagem, né? Tinha aumento de duodeno, linfadenomegalia generalizada, tinha comprometimento pulmonar, gatinho de 1 ano, e aí, quando a gente biopsiou, ele tinha fibroplasia esclerosante eosinofílica, tá? Então, é um diferencial importante aqui para a gente discutir. Tratamento é meio vago, cirurgia, uma possibilidade para lesões únicas. Ninguém sabe ao certo a causa de base, então se usa imunossupressor, se usa antibiótico e as sobrevidas são muito variáveis. Alguns trabalhos sugerindo que o imunossupressor possa aumentar a sobrevida em virtude de que uma das suspeitas é que seja uma reação exacerbada a um estímulo imunológico. Tá? Então, a gente acaba lutando com o que tem de informação. Mas esses casos normalmente não acompanham no onco, aí volta ou para o gastro ou para o clínico de felinos. Lembrar, né, que aumento de linfonodo abdominal não é só linfoma, a gente tem, claro que isso aqui já é um pouco mais literatura, porque isso aqui não é comum, mas linfadenites. Mas eu sempre gosto de trazer esse ponto, pessoal. A gente vai discutir isso amanhã também. Eu vejo que as linfadenites, existem algumas linfadenites que vão confundir sim com linfoma, tá? Aqui é um caso de listéria, mas na minha rotina, eu acho que a linfadenite que mais confunde a gente com linfoma são as por fungo, as piogranulomatosas, tá? Elas acabam confundindo, às vezes fazendo linfonodos bem grandes. E lembrar também, né, que apesar de menos frequente que em cães, gatos também fazem sarcomas intestinais, né? Então, eles podem ter o leiomiosarcoma e podem ter o giste. Então, para quem não lembra a diferença entre leiomiosarcoma e giste, morfologicamente eles vão ser iguais. Dificilmente o patologista vai cravar, e se ele cravar, ele corre o risco de errar. Então, no laudo sempre vai vir lá leiomiosarcoma versus gistes. Por quê? Porque morfologicamente eles são idênticos. Então, para a gente diferenciá-los, obrigatoriamente tem que fazer imunohistoquímica, porque os gistes vão ser positivos para Sequid e responsivos ao Palladium. Leiomiosarcoma vai ser negativo para o Sequid e irresponsivo ao Palladium. Isso aqui é até um trabalho brasileiro, né, de um leiomiosarcoma, perdão, de um giste intestinal já metastático que respondeu ao tratamento medicamentoso com sobrevidas longas. Normalmente a gente usa Palladium para esses casos. Então é muito importante falar de diagnósticos diferenciais de massas intestinais, ok?